Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui com vocês, compartilhando o pão com um breve versículo para nos instruir em sabedoria e fortalecer a nossa fé, que encontra-se no livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar com seu Deus. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma palavra do profeta Amós, um profeta que não era um profeta de ofício por natureza, por nascença, ou seja, vivia em tempo integral, era profeta desde que nasceu. Ele se tornou profeta ao longo do tempo, ouvindo o rugido do leão, ouvindo um chamado do Senhor. E ele saiu de Tecoa a Betel, ou seja, do reino do sul ao reino do norte, para profetizar a uma nação que estava ali se rebelando contra o Senhor. E como os profetas menores, ele obedece ali uma estrutura de texto, ou seja, da profecia, que nos leva a entender justamente que o Senhor sempre age em misericórdia. Primeiro, ele aponta aquilo que é a dificuldade da nação e o porquê que o Senhor está vindo com juízo. Amós 3,7 é aquele famoso versículo que o Senhor não executa juízo sobre alguém se ele não envia primeiro ou não avisa o que vai acontecer, os seus planos por meio dos seus profetas e por meio dos seus servos. Isso já fala muito ao nosso coração, porque ele enviou justamente Amós para prevenir, para que eles fossem preparados, como ele se diz aqui nesse texto. E ele mostra daquilo que deveriam se arrepender, mostra o processo de restauração, ou seja, por meio do juízo, da disciplina de Deus, e depois uma promessa de restauração e esperança. E nesse versículo nós aprendemos algumas coisas. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente. Fala, portanto, farei isso tudo com você, ó Israel. E nós somos a Israel de Deus. Nós sabemos que em Isaías capítulo 55, versículo 11, a palavra vai dizer que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. E se ele prometeu alguma coisa, de acordo com o seu propósito, certamente se cumprirá. E a palavra de Deus vem justamente numa forma de nós alinharmos o nosso comportamento de maneira que se torne digno do chamado e o nosso pensamento junto com o de Deus, para que nós possamos e sejamos capazes de experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Embora muitas vezes vá aparecer, irmão, e muitas vezes Satanás ele tenta justamente dizer que Deus é mau, não. O Senhor quer exatamente isso, fazer isso, nos livrar da maldade, nos mostrar, e muitas vezes ele permite, entrega a nós a nossa própria sorte, os nossos próprios caminhos. Então certamente a palavra do Senhor se cumprirá, mas ele dá um alerta. Nós percebemos, irmãos, que por se tratar de um aviso com antecedência, ou seja, anterior, as pessoas teriam a chance de se arrepender. E assim é conosco, o Senhor sempre avisa, sempre dá sinais, sempre diz, não vai por aí. Ele sempre vai nos instruindo para que nós tenhamos a chance de colocar o nosso coração no lugar certo. Qual é esse lugar, Alisson? Prepare-se para encontrar com o seu Deus. E eu gostaria, meu irmão, de perguntar, você está preparado? Você se sente preparada? Porque o tempo de construir esse futuro é agora. O tempo de construir um relacionamento com Deus é dia a dia. Então não pare de orar, não pare de projetar, não pare de ouvir as palavras, se submeta ao processo. Irmão, se você já está no processo, e mesmo que eventualmente aqui eu não quero passar pano em panos, como eles falam, em panos quentes, não quero passar pano na manga, eu não lembro agora da expressão, mas eu não quero fazer apologia ao pecado. Se você caiu, se levanta e continue de novo. Talvez o seu tombo, talvez a sua queda faça parte do processo. Não quero pesar a mente de ninguém com isso, não. Todos têm a chance do arrependimento, e se essa mensagem chegou até você, isso só quer dizer que você também tem chance, que o irmão Alisson também tem chance. Todos nós temos a chance de nos preparar dia após dia. Mas à medida do que for passando o tempo, é necessário que nós venhamos a cada vez mais e estarmos cada vez mais preparados. E essa é a evolução. Eu costumo falar para as pessoas que eu ministro que elas não devem se cobrar demais, mas também não devem se cobrar de menos, para ficar num ponto de estagnação e conformismo com aquilo que estão. Não.
Deus nos chamou para o crescimento e isso exige preparo, um preparo para encontrar com o Senhor, porque quando Ele vier, naquele grande dia, haverá juízo para aqueles que não servem e justiça de Deus para aqueles que servem. Então verão mais uma vez a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E pensando nisso, quero deixar um versículo com vocês que está em Lucas 12, versículo 40. Palavras do próprio Senhor Jesus que fala: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Vamos orar por isso? Senhor, queremos entregar o nosso coração, ó Pai, nesse firme propósito, eu e os meus irmãos, a esse preparo vindo do céu, o mesmo que as virgens de Mateus capítulo 25, Pai, ao receberem a palavra, aquelas 5 que eram prudentes se prepararam, alimentando ali com o Senhor a nossa candeia, a nossa palavra, a nossa promessa, nos tornando cada vez mais propícios a ser servidos pelo Senhor, um banquete que vem do céu. Senhor, queremos recusar toda a inércia, toda a falta de vontade de nos preparar, porque sabemos que o Senhor vem, mas não sabemos quando o Senhor vem. Então ajusta a nossa mentalidade para que nós estejamos sempre alertas, para que estejamos sempre vigilantes e sempre preparados para encontrarmos com o Senhor, agradando ao Senhor de todo o coração. É o que nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, importa muito mais agradar ao Senhor. Lembre-se disso. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.